Existem atualmente no Brasil 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Porém, há articulações para criar mais 31 novos partidos políticos, o que dobraria o número de legendas. 60 partidos políticos serão um bem ou um mal? Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora o Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Estão no estúdio para conversar sobre o assunto os deputados Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, e Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Deputado Edinho Bez, como é que o senhor vê essa proliferação de partidos políticos no Brasil? A maioria, ou todos, nada representativos, porque não tem grande significação. Bom, prazer estar aqui participando do teu programa, aqui com o Zequinha Marinho, nosso colega aqui, com quem convivemos há um bom tempo aqui na Câmara dos Deputados, e dizer que nós precisamos dar um basta nisso. A população, o eleitor, não acredita mais em partido político. Eu sou do PMDB, que é o maior partido do Brasil, tem o PT, tem o PSDB, tem vários partidos, temos 30 partidos políticos. O eleitor, ele não quer saber mais de partido, ele vota no candidato. Haja vista que o partido que não tiver um bom candidato não ganha eleição. Está fora. A marca é o candidato. Então, por que muitos candidatos que perdem uma, duas, três eleições, na quarta ele ganha? Por quê? Porque chega uma hora que a sociedade entende que vamos dar uma oportunidade para ele, dar uma chance para ele. Não se fala em partido político. O partido político ele hoje serve para lançar o candidato. Sem partido você não pode ser candidato. Então você trabalha para ser candidato pelo partido A ou B. Mas ele praticamente não vale nada. É lamentável dizer isso. E estou falando de partidos grandes como o meu, que tem uma história aí, que quebrou a ditadura, ajudou a amadurecer a democracia no país. Nós precisamos dar um basta nisso. Está faltando coragem para nós fazermos a reforma política, a reforma eleitoral. Né? Infelizmente, alguns interesses outros, individuais, e aí não só de deputados e senadores, mas interesses de prefeitos, de vereadores, interesses de segmentos, de governadores, que acham que assim é melhor, que é uma forma, uma maneira de se manter na política, porque ele já está com o nome consolidado. Eu mesmo sou questionado aqui, por que você pede tanto essa reforma política, né, para valorizar o partido político? Temos uma agremiação mais forte, votarmos nos programas partidários. Se você está no sexto mandato, Edinho, sempre bem votado, qual é o interesse? Mas e o país? Eu vou passar? Eu, como deputado, aliás, tudo na vida, todos nós temos a nossa oportunidade. Como dizia Oscar Niemeyer, a gente nasce, faz a sua história e vai embora. Né? E a nossa história para as próximas gerações. O que nós estamos fazendo para os nossos filhos, nossos netos? O que nós estamos pensando? Vamos deixar o quê? Que a África do Sul seja melhor que o Brasil aí na frente? Que sejamos engolidos por outros países? Está na hora da gente encarar isso com a realidade. E o eleitor, Tarcísio, não tem culpa, mãe. O eleitor hoje vota no candidato porque ele sabe que se votar num candidato que não corresponda, o partido não tem força. Então, por isso eu entendo, e nós vamos continuar com o debate, sou contra a criação de novos partidos. Agora, respeito que a legislação permite. Caberá a nós aqui modificar a nossa legislação. Deputado Zequinha Marinho, o deputado Edinho Bez falou na reforma política. O senhor sabe que os deputados, em sua maioria, encaram a reforma política como uma ameaça à sobrevivência de cada um. Por isso, o voto de lista foi colocado em votação aqui em 2007, caiu por 32 votos de maioria. Os deputados derrubaram. O senhor se lembra disso? Perfeitamente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, para poder participar do Brasil em Debate. Os novos partidos, o Brasil já tem partido com suficiência, até sobrando, né? E essa multiplicação de partido termina enfraquecendo o parlamento, enfraquecendo os grupos políticos, porque, de repente, são as mesmas pessoas, divididas em vários grupos pequenos. E a questão, eu acho que o voto em lista terminou sendo considerado naquele momento um retrocesso, não é? Porque
cabia ao partido internamente poder fazer isso. O eleitor brasileiro tem o costume de votar, como disse o deputado Edinho Beis, na pessoa. Ele quer que ele seja eleito. Né? Tem uma variante belga da lista que eles colocam os nomes dos parlamentares para o eleitor ter o direito de escolher quem ele quer. É mais ou menos parecido. Hoje você vota na pessoa e automaticamente vota na legenda. Né? Com um voto só no Brasil, a gente já faz isso. Mas presta bem atenção. Por exemplo, se é o partido que ordena e você vota num, mas elege o outro, isso vai de encontro à questão do costume brasileiro. Né? Então, para a gente ir mudando isso devagar, tem que ir trabalhando a cabeça da sociedade, fortalecendo esse pensamento da pessoa, discutir um projeto, um programa de partido, e não, às vezes, só uma questão de um candidato. Isso é com o tempo, não se resolve isso com um projeto de lei simples votado aqui na Câmara e no Senado, e amanhã está todo mundo adaptado a essa nova realidade. Isso não tem jeito de funcionar. Isso tem que levar tempo, consciência maior da questão política. A grande maioria da sociedade brasileira não se importa muito em debater. Os partidos não educam, né? Antigamente a gente tinha algumas matérias no primário, no ginásio, que ajudavam alguma coisa sobre a compreensão até do funcionamento, né, do governo, dos poderes, etc, etc. Não se tem mais isso. A educação, a formação, a politização ficou por conta dos partidos políticos que não fazem isso. Né? Ninguém vai para a sociedade, para a associação, para a comunidade, para a igreja, para a escola, para a universidade, debater partido, debater programa, doutrina partidária. Ninguém faz isso. Quer dizer, nós temos um povão que termina se afeiçoando da pessoa, do trabalho, do caráter, da conduta daquela pessoa, e assim ele vai votando, ajudando, elegendo. O partido, a simpatia pelo partido, termina ficando num segundo plano. A gente é que tem que ir colocando, auxiliar, e educando e ajeitando aquela pessoa para que ele realmente entenda a importância do partido, a necessidade de fortalecê-lo, para então fazer a coisa funcionar. Mas isso é um processo lento que vai dar muito trabalho para os partidos. O ex-presidente da Câmara, Marco Maia, chegou a anunciar que colocaria a reforma política em votação, mas terminou o biênio dele e ele não colocou em votação. A matéria está hoje, tem aquele deputado do Rio Grande do Sul, não é? O Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Falei com ele semana passada. Que está ameaçando colocar o parecer dele, que é com voto em lista, né? Mas parece que ele criou uma variante, não é? Financiamento de campanha também? Também com financiamento de campanha. Financiamento público. O senhor vê alguma chance de aprovar essa proposta de reforma política que o deputado Henrique Fontana promete colocar? Bom, primeiro, conversei com ele ainda uns 15 dias e nós vamos trabalhar juntos para que possamos votar a proposta e o relatório dele. Não é um relatório, uma proposta, uma reforma acabada. É que se quiser fazer tudo, não se faz nada. Nós vamos começar a fazer por parte. Sempre tentando valorizar o partido, a agremiação. Claro que o eleitor terá dificuldade de entender neste momento, porque ele não acredita no partido político e leva até um susto quando a gente fala isso. Agora, se nós tivermos partidos fortes, o deputado, o vereador, o prefeito, aqueles que têm mandatos, que exercem mandatos, ele terá que cumprir as regras do partido, o estatuto, o programa do partido. E, como disse o Marinho, isso vai levar um tempo. Nós não vamos mudar isso de uma hora para outra, porque virou cultural. Agora, nós precisamos fazer alguma coisa. Não pode continuar assim. Outro detalhe, nas candidaturas, durante a campanha eleitoral, de vereador, prefeito, de deputado, governador, nós estamos todos expostos. Porque o partido está em segundo plano, é o candidato. Se um cabo eleitoral, um eleitor, né, que estiver defendendo determinado candidato e ele fizer uma bobagem lá na base, né, quem paga é o candidato, nós estamos expostos.
nós temos que passar isso para o partido. O partido tem que ser o responsável pela administração da candidatura e cobrar. E o eleitor iria votar assim, ó, o que o partido A ou B, né, está defendendo sobre os aposentados. Que, aliás, é outro assunto que nós temos que fazer aqui a reforma. E o eleitor vai, o aposentado, ou aquele que está interessado nessa matéria, vai avaliar o programa do partido sobre aposentados. O outro sobre agricultura, o outro sobre economia, né, sobre o sistema financeiro nacional. Nós temos vários itens e que no programa do partido e durante a campanha eleitoral seria apresentado ao eleitor para ele avaliar o compromisso. E o partido, elegendo representantes, passa a ser um programa do partido e, no nosso caso, deputados, os deputados eleitos e senadores iriam seguir aquilo que foi proposto. Ou então, reconversar com o partido, discutir e, como diz o Marinho, lá na base, discutir com as pessoas, com os segmentos. Né? Hoje os partidos não fazem isso. Nós aqui fazemos isso individualmente. Quando se faz o roteiro, é o roteiro do deputado Edinho Bez, é o roteiro do Zé Marinho, é o roteiro do deputado A ou B. Então nós temos que fortalecer o partido e diminuir um pouco essa pressão. Por exemplo, se nós temos uma votação importante aqui, a reforma tributária, que é outra que nós brigamos, né? E temos que fazer alguma coisa, o sistema nosso é arcaico, ultrapassado, mas aí o Tarcísio Holanda, que é um grande homem de comunicação, na hora de votar, chega para o deputado Edinho Marinho, o que quer que seja, como você, deputado, vai votar na reforma tributária ou reforma OIB. Ninguém pergunta como o PMDB vai votar, porque o voto é individual. Então nós precisamos fazer a reforma e resgatar isso. Nós estamos conversando com os deputados Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, e Zequinha Marinho, do PSC do Pará. O nosso tema é a criação de mais 31 partidos políticos. Eu sou Tarcísio Holanda e este é o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Zequinha Marinho, como é que o senhor vê a que aludiu o deputado Edinho Bez, essa proliferação de partidos e o voto proporcional? Porque com o voto proporcional em lista aberta, é impossível reduzir o número de partidos no Brasil. O senhor não acha isso? É verdade, a coligação termina permitindo que isso aconteça. Perfeito. Agora, a gente vive um regime democrático, né? Mesmo que pessoalmente... E coligação em eleição proporcional, que é um escândalo. O Brasil existe. Exato. Vivemos um momento democrático, um regime democrático, eu digo melhor. E a democracia abre a oportunidade, tenta nivelar essa oportunidade para todo mundo. Agora, a legislação precisa ser ajeitada para que essa coisa, porque não vamos confundir liberdade, excesso, né, com outra coisa. À medida que você passa dos limites, você termina trazendo prejuízos, naturalmente. A gente precisa ajeitar essa situação para arrumar o sistema eleitoral, né? A coligação é importante, é bonita, o partido pequeno precisa dela, é necessário, tem pessoas interessantes no partido que têm um grande trabalho e às vezes sozinhos o partido não faz um quociente. Mas à medida em que a legislação apertar nessa direção, eu tenho certeza que esses partidos vão trabalhar para crescer também. E esse sistema contribui para a má imagem que tem as instituições políticas hoje perante a opinião pública do país. O senhor sabe disso. Não tem dúvida nenhuma. Os partidos viram siglas de aluguel. Né? O camarada vem aqui em Brasília, fala com o presidente nacional, derriba toda uma estrutura lá no Estado, quando isso não tem uma consistência, o partido não tem um projeto, o partido não tem um comando, né? Vira uma coisa, um comércio, uma hora está com uma hora está com o outro. Aí quando lá no município o cara vai na capital do estado, conversa com o presidente regional, lá vai outra coisa indecente também. Então a gente precisa exatamente ajeitar a legislação, dar prazos, não é? Para que os partidos menores venham se adaptar,
buscar um crescimento, se fortalecer, eleger vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais e assim por diante, para que num determinado tempo, né, a gente possa ter um regime eleitoral e um regime partidário, pelo menos perto do ideal. As reformas, elas não são as reformas ideais, elas são as reformas possíveis. E isso tem que ser feito com inteligência. Aquilo que eu falei ainda há pouco, vota-se alguma coisa aqui no Congresso Nacional para amanhã todo mundo se adequar de uma forma muito radical. Não funciona. Muitas vezes a gente faz no Brasil, o pessoal diz que a lei que não pega, a lei que pega, a lei que não pega. É por causa dessas coisas. Precisa dar tempo, criar um encaminhamento e fazer com que aquilo de fato ocorra na prática. Deputada Edilma Bezos, o problema grande, a grande causa dessa anarquia político-eleitoral no Brasil, todos nós sabemos, é os gastos de campanha. São os gastos de campanha. Os parlamentares só falam em aumento de custos, todos se queixando aí no plenário da Câmara. Todos. Cada eleição se torna intolerável. O deputado Roberto Magalhães, que era um bom parlamentar... Meu amigo. Ficamos 8 anos na Comissão de Finanças juntos. Professor de Direito, homem qualificado intelectualmente, resolveu abandonar. Ele disse que não aguentava mais, até na zona eleitoral dele já estavam querendo dinheiro, quer dizer. E esse é que é o grande problema. Aqui no plenário da Câmara a gente só ouve queixa dos deputados sobre isso. Não é verdade? É pura verdade. E o seguinte, o sistema está errado. Nós somos eleitos, por exemplo, para legislar, para acompanhar o governo federal, para fiscalizar. Mas o deputado que não levar recursos para a sua base, né, ele não é considerado na base porque eu não vejo, por exemplo, ninguém perguntar para mim, eu estou no 6º mandato. Assim, ó, o que o deputado Edilma Bezos, o Marinho, outros colegas nossos aí, né, o Zequinha, fez na Câmara, projetos, discussões nas comissões, a pergunta é assim, ó, o que ele trouxe para o município? É verdade. O que ele fez? Então, o foco está desviado, não é isso? Completamente. E aí você, no afã de ter que levar alguma coisa para o município, né, você tem um partido político, e eu sou da base do governo aqui, que acaba, né, o governo federal influenciando no Congresso Nacional, o governador influenciando na Assembleia Legislativa e o prefeito na Câmara Municipal. Quem disser que não é assim que funciona, né, está mentindo. E a gente tem um partido que fica amarrado. Então eu discuto muito dentro do partido. Eu questiono muito isso. Nós precisamos fazer a reforma política, criar o orçamento participativo, que o Henrique Alves prometeu, nós vamos constituir uma comissão, Zé Marinho, para nós discutirmos isso. Tá? E um orçamento que funcione. Claro. Quer dizer, você apresenta uma emenda, mas o governo vai ter que liberar. Vai se transformar em dinheiro, em recursos. E o que significa isso? Mais liberdade para a atuação parlamentar, de acordo com as reivindicações da base, não só dinheiro. Questões sociais, questões na área de transporte, na área da saúde, da educação, na área de ações sociais, que por hoje exemplo. Nós temos 2 orçamentos. Temos o orçamento real, que é aquele que o governo executa, e tem o orçamento de mentirinha, que é esse que fica aprovado pelo Congresso. Não é verdade? Nós aprovamos. É um orçamento facultativo, quer dizer, o governo segue se quiser. É verdade. E quem aprova somos nós. O governo não se sente obrigado a cumprir o orçamento. Mas eu eu queria votar. Então. Quando o Zequinha Marinho falou, né, por exemplo, de sigla de aluguel, é verdadeiro. Nós temos, por exemplo, o meu estado, Santa Catarina, tem vários partidos lá que não tem deputado estadual, não tem prefeito, não tem deputado federal, e ele cria um partido lá, constitui um partido de acordo com a legislação, baseado porque o partido dele tem 3 deputados federais. Então, baseado nos deputados federais, ele tem direito lá. Que expressão este partido teria no estado? Como no seu estado, nos demais estados, tem apenas o meu. Então, eu apresentei um projeto de lei agora, recente, que o horário de televisão
de rádio e televisão, passa a ser proporcional ao número de deputados estaduais que tem no seu estado. E o federal vale apenas para a candidatura à presidência da República e vice. Aí vai ter que ter representatividade lá para ter horário de televisão. Nós já começamos a criar obstáculo para esses partidos de aluguéis, porque não é possível se criar um partido se ele não tem representatividade nenhuma no seu estado, porque o Rio de Janeiro elegeu um, Espírito Santo outro, a Pernambuco outro, tem 3 deputados, aí ele passa a ter representatividade lá no seu estado, no município e no estado. Quando quem elege o vereador, o prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, é o estado. Rio de Janeiro não vota para eleger o meu governador de Santa Catarina. Então tem que ser a representatividade de lá que tem que eleger. Com isso nós já vamos dificultar um pouco essas siglas de aluguéis. Deputado Zequinha Marinho, e o senhor tem alguma ideia sobre o que se deve fazer? É aquilo que já está praticamente... Porque o deputado Henrique Fontana pretende colocar a matéria... em pauta. Pretende colocar em pauta, porque ele está com o parecer pronto. Só não foi votado porque se teve dúvida, no dia desse ainda no ano passado, com relação à questão quórum, senão já tinha andado. Assim como se precisa trabalhar, por exemplo, tudo tem uma certa motivação, a facilidade, ela dá oportunidade. O deputado sai do seu partido para um partido novo, que é a única permissão da legislação, leva o tempo de televisão, leva fundo partidário, né? E ainda satisfaz o ego de repente, não estar muito confortável no seu partido, tentar começar a construir, né, em outro lugar a sua vida política. Isso precisa acabar, se dar cabo a isso. A gente não pode continuar permitindo isso. Se alguém resolve ir para um partido, que vá. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa a não ser por lei. É o sistema democrático, não é? Vá, largue o seu mandato para trás, largue tudo e vá começar em outro lugar, de repente, uma nova vida. Mas isso que a gente estava colocando ainda há pouco, o problema daqui do Congresso Nacional com relação à falta de posicionamento das bancadas dos partidos, com relação à ação do governo, é que mata o Congresso Nacional, certo? Se você é da base e, de repente, você não tem liberdade para discutir alguma coisa, porque senão a tua emenda não libera, não acontece isso, não acontece aquilo. Quer dizer, o Congresso é 100% manipulado, né, pelo governo nesses aspectos. Vota-se tudo de interesse do governo e nada praticamente do interesse da sociedade ou das questões nacionais que precisam ser resolvidas. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu quero aqui agradecer a presença dos deputados Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, e Zequinha Marinho, do PSC do Pará. Muito obrigado pela audiência. Estamos encerrando o programa Brasil em Debate. Nossa conversa foi sobre a criação de mais 31 partidos políticos no Brasil. Eu sou Tarcísio Holanda e esperamos por todos no próximo programa, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara.